eu quero passar agora a oportunidade para o Banzoli, rapaz. Banzolão aí tem uma galera que segue ele aí, que segue eu também. Ontem o pessoal estava comentando lá no meu vídeo. Cadê o Banzoli? Chama o Banzoli. Aí eu conversei com o Banzoli lá no WhatsApp, a gente trocando ideia. Já mandei o link do vídeo para ele. Ô Banzoli, você está me ouvindo bem aí, né? Dá um sinal aí para nós aí, por favor. Certinho? Então, o Luciano fez a seguinte pergunta em uma dessas lives. Aliás, perdão, ele não fez necessariamente uma pergunta, ele fez uma afirmativa. E eu gostaria que você comentasse a respeito. O Luciano disse o seguinte: Jesus é uma farsa romana de 1.700 anos. E aí ele afirma que Jesus é o Deus Mitra. Banzolo, o que você tem a dizer acerca disso, por favor? Bom, essa teoria de que Jesus seria Mitra, né, uma cópia de Deus, não apenas de Mitra, mas de vários outros, né, supostas divindades do paganismo, isso daí é uma teoria que ganhou peso, principalmente em tempos recentes, com um documentário chamado Zeitgeist, né, que é de 2007, que na verdade não é um documentário acadêmico com peso de relevância, mas é simplesmente uma peça de propaganda ateísta cheia de fake news, né? Ela é completamente desacreditada academicamente, não conheço nenhum ateu sério que usa isso como argumento, né? Se você folhear, por exemplo, o livro Deus no Delírio, do Richard Dawkins, né, que é um dos livros mais, provavelmente o livro ateu, né, de militância ateísta mais famoso que existe, ele não defende essa tese em momento nenhum, nem o Bart Ehrman, né, que é um dos agnósticos mais citados também por eles, né, mas é um cara sério, né, que tem argumentos para serem levados a sério e para serem combatidos academicamente. Ele também não defende essa teoria, né, pelo contrário, tem um debate onde ele defende a existência histórica de Jesus. Enfim, né, esse tipo de documentário ele só acabou fazendo sucesso realmente na base da desinformação dos leigos, né, que gente que não checa as fontes, né, gente que não faz ideia daquilo que está acontecendo e que é basicamente esse tipo de ateuzinho de internet que vai copiar e colar esse tipo de discurso como se fosse verdade, né? Ou seja, uma pessoa que não checa as fontes, né? Que não vê o outro lado, que nem sequer lê qualquer tipo de livro, né? Talvez nem tenha visto esse documentário, ele simplesmente vem essas teorias, né? Coloca no Facebook, tá lá, Mitra, ele ressuscitou ao terceiro dia, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, logo Jesus é igual a Mitra, né? E já acredita mesmo, se tá na internet é verdade, né? Basicamente o lema desse pessoal, né? Agora, se a gente for nas fontes realmente, né? Nas fontes primárias, também naquilo que os estudiosos realmente do mitraísmo afirmam, isso daí é completamente desacreditado, né? Inclusive existe um documentário inteiro, né, que eu postei no meu site, né, há bastante tempo atrás, de horas de duração, refutando ponto por ponto dos Heidegger, e inclusive eles refutam cada uma dessas acusações em relação a Jesus ser um par de Mitra, né? Eu vou ler aqui o que o Ronald Nash, que é um estudioso do mitraísmo, ele tem a dizer a esse respeito. Ele diz, abre aspas, o que sabemos com certeza é que o mitraísmo, tal como os seus competidores entre as religiões de mistérios, tinha um mito básico. Mitra supostamente nasceu quando emergiu de uma rocha, estava carregando uma faca e uma tocha e usando um chapéu frígio. Lutou primeiro contra o sol e depois contra um touro primevo, considerado o primeiro ato da criação. Já estou na transmissão. Mitra matou o touro, que então se tornou a base da vida para a raça humana, né? Então, eu pergunto, o que isso daí tem a ver com Jesus Cristo, né? Jesus emergiu de uma rocha, ele carregava uma faca, ele usava um chapéu, ele lutou contra o sol, ele lutou contra um touro, né? Obviamente não, né? Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com Jesus, né? Então, se você estuda a origem do mitraísmo, né? A origem de Mitra, você vê que é completamente distorrante daquilo que o Novo Testamento, ele já vai me chamar, os evangelhos apresentam a respeito de Jesus, né? Além disso, eles afirmam que Mitra nasceu de uma virgem, que por isso seria uma cópia, né, que os cristãos fizeram em relação a Jesus. Não tem nada a ver, né? O Mitra nasceu de uma rocha, como a gente viu aqui, né? Então, a não ser que a rocha fosse virgem, é isso que eles querem dizer quando falam que Jesus nasceu, que é uma cópia porque nasceu de uma virgem, é óbvio que não tem, né, nenhum cabimento, nenhuma relação. Eles dizem que Mitra tinha 12 discípulos, né? Eles falam isso baseado em um quadro onde Mitra aparece matando um touro com 12 colunas atrás dele. Eles falam, isso daí tá vendo? Mitra tinha 12 apóstolos, né? Por causa disso, né? 12 discípulos, aí foram lá os evangelistas e copiaram em relação a Jesus, né? Não tem nada a ver, essas 12 colunas atrás dele eram os 12 signos do zodíaco, né? Não tinha nada a ver com discípulos, né? Para falar que Jesus copiou deles. Mitra também nunca ressuscitou, porque ele nunca morreu para começo de conversa, né?
O mitraísmo nunca ensinou qualquer doutrina da ressurreição. Eles dizem que Mitra tinha pastores visitando Mitra no nascimento dele e tal, mas essa crença do mitraísmo remete ao 4º século depois de Cristo, não na época lá do mitraísmo histórico, né? Inclusive, isso aí é um erro muito amador, né, de gente que não entende historiografia e acha que qualquer coisa que é do mitraísmo, logicamente, como o Mitra anterior a Jesus, então, logicamente, é anterior a Cristo. Na verdade, isso desconsidera o fato de que a doutrina do mitraísmo ela foi se desenvolvendo ao longo dos séculos da mesma forma que a Bíblia, né? Por exemplo, você tem textos bíblicos que vêm lá de Moisés, de 1400 anos antes de Cristo, como também tem textos lá do Apocalipse, por exemplo, de 95 depois de Cristo, né? Ou seja, um intervalo ali de 1500 anos entre um e o outro. Ao longo desse tempo, a doutrina, né, a doutrina bíblica, ela foi se desenvolvendo. Ela não era exatamente a mesma lá no Gênesis que se tornou no Apocalipse. A mesma coisa no mitraísmo, né? Ela não nasceu do dia para a noite, né? No dia para a noite ela já está completa e aí tudo aquilo que o mitraísmo ensina, né, já foi ensinado naquela época. Não, ele também foi passando por transformações, por adaptações, por mudanças, por desenvolvimento ao longo dos séculos. E muitos desses desenvolvimentos são de depois do cristianismo ter nascido, né? São de depois do 4º século depois de Cristo, né? Então, se existe uma relação, por exemplo, né, eles dizem que Mitra falou que aquele que não comer no meu corpo e não beber no meu sangue não será salvo, né? Algo que a gente sabe que tem uma alusão ali em relação à Santa Ceia, né, de Jesus, né? Mas, em primeiro lugar, quem disse isso não foi Mitra, né? Foi Zoroastro. Em segundo lugar, ele teria essa tradição, né, de que ele teria dito isso, não remete à época do Zoroastro, remete a uma tradição incorporada na Idade Média, né, ou seja, bem depois, né, depois dos próprios evangelhos, né. Então, em conclusão, né, isso daí é simplesmente uma pura teoria de conspiração, do mesmo nível ali de terra plana, né, dessas conspirações aí que esses grupos inventam e que não tem nada, nenhum pé de fundamento na realidade, não é levado a sério academicamente. Você encontra um único historiador sério defendendo que não existia um Jesus histórico, né. O que você encontra, por exemplo, Bart Ehrman e outros afirmando, é que o Jesus histórico não era o milagreiro dos evangelhos, né. Nenhum ateu, por exemplo, vai acreditar que Jesus histórico era o mesmo Jesus dos evangelhos no sentido que faz milagre, que ressuscita todos os mortos e tudo mais. Agora, que existia um homem que viveu naquela época, no século I, que se dizia o Messias, que tem várias das características que são descritas pelos evangelistas, isso não tem nenhum historiador que contesta, né? E esses documentários que tentam dizer o contrário, eles já foram largamente refutados, né, por vários historiadores sérios, inclusive pelos historiadores ateus, né? Você está mutado, Harry. Pois é, com uma resposta dessa, e eu acho que não fica dúvida mais não, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu lembro desse documentário quando ele foi lançado, e eu lembro que eu me dei ao trabalho de pesquisar informação por informação, para ver se era aquilo mesmo. Cara, e a discrepância era tão gritante que chegava a dar vergonha alheia, certo? E mesmo assim você ainda via cristãos bambeando aí na fé por decorrência daquele documentário que respeitosamente falando, mais parecia uma peça de comédia ou algo nesse sentido, porque quando você buscava comprovar as informações, a veracidade das informações, então Mitra e Jesus é uma cópia de Mitra, vamos averiguar então a biografia de ambos, a historicidade de ambos, o credo que advém de ambos, enfim. Cara, a gente, meu Deus do céu, é complicado. Mas, né, foi afirmado, né, por essa pessoa aí que Jesus seria o Deus Mitra, né, foi o Luciano, e lógico, Luciano, a gente respeita aí a sua opinião. Ok? Aí a resposta foi dada,